Pessoal, boa noite. Quinta-feira, são 19 horas e 32 minutos no meu relógio. Que bom poder voltar a estar com vocês. Espero que tenham tido um dia abençoado pelo Senhor. Hoje eu queria a gente dedicar uns 5 minutinhos, que eu queria que houvesse vocês interagissem, dizendo aí como tem sido esses dias, o que você mais tem feito nesses dias de isolamento social. E o que você tentou fazer, o que você poderia estar fazendo, aproveitando esse tempo que você ainda não conseguiu fazer. Vamos aí participar, coloque aí o que você tem mais feito. Eu sei que tem gente que está dormindo muito, né? Mas eu sei que muita gente está aproveitando bem. Então seria esse momento, enquanto vocês vão aí interagindo, colocando aquilo que você mais tem feito e aquilo que você não tem feito, que você deveria estar fazendo, coloque aí para a gente saber como é que estão nesses dias. Quero dar uma boa noite para o meu sobrinho lá em Cariacica, no Espírito Santo, que está aqui com a gente assistindo. Um abraço, Deus abençoe. E aí, ninguém vai dizer, o Adesto está trabalhando muito, né? Muito bem. E mais alguém? Eu acho que o Adesto queria trabalhar menos nesses dias, né? Mas está trabalhando muito. Mas alguém quer compartilhar? Eu tinha parado de fazer as minhas caminhadas. Margareta está lendo a leitura da Bíblia. Eu tinha parado de fazer as minhas caminhadas e acabei voltando na segunda-feira aqui dentro da área do condomínio. Eu fazia na rua, que eu gosto de correr na rua e andar na rua, mas eu tive que me adaptar e comecei na segunda-feira, voltei à minha rotina. Tenho feito também muito, tenho lido muito, tenho meditado mais na palavra de Deus, tenho preparado mais mensagens, porque eu tenho estado com vocês todos os dias. Então, na verdade, eu estou trabalhando mais também. Estou trabalhando mais do que estivesse dando meu expediente lá na igreja, como normalmente faço, e também fazendo as coisas da igreja, acompanhando construção, que agora está também num passo lento, e aguardando aí um momento melhor para a gente acelerar mais. Então, né, Raquel Maria, Deus lhe abençoe, minha filha, fazendo vários cursos online. Muito bem, gostando muito do aprendizado, que bênção. O irmão Toinho já deve ter terminado o curso dele, que ele estava fazendo, o curso de utilidades domésticas, né? Ele estava aí com a professora, a boa professora, a irmã Fátima. Eu sei que ele deve estar já para receber aí o certificado. Ronildo, limpando a casa, eu e a Rosenilde. Muito bem, é isso aí. Vamos aproveitando, e as mulheres aproveitem, ensinem bem, para que depois que passar esse tempo, você efetive, né? A Rosenilde vai efetivar o Ronildo, a Fátima vai efetivar o Toinho, Zilene está aproveitando, tem aproveitado a tranquilidade. Que bom, né? Tem orado muito aí, pessoal, tem dobrado muito os joelhos, clamando pela nossa nação, clamando pelo povo brasileiro, orando pela igreja para um despertamento espiritual. Eu estou esperançoso que depois de tudo isso acontecerá um despertamento, um avivamento no Brasil, penso eu. Cristiane Silva fica aguardando a minha live, que bom. Que Deus esteja lhe abençoando com aquilo que a gente está compartilhando. Eu tenho também sido abençoado nesses estudos que tenho feito para compartilhar com vocês. Muito bem? Então vocês peguem aí a Bíblia, porque nós iremos hoje para o nosso terceiro episódio da série Episódios do Deserto, não, episódios, porque eu estou pensando em depois começar uma nova série com episódios do deserto, né? Mas por enquanto
episódios de Jericó. E hoje nós vamos então para o nosso momento de compartilhar, ok? Então, abram aí as suas Bíblias. Irmão Wilton Leite, boa noite, caro amigo pastor Eliel. Muito bem, que bom ter o irmão aí nesse momento compartilhando com a gente desta palavra, né? Que Deus lhe abençoe, meu querido. Raquel dizendo também que crê que vai acontecer um grande avivamento. Eu estou esperando, eu estou aguardando, ansioso por esse momento esse momento muito especial para a igreja brasileira, para a igreja no mundo, principalmente a igreja brasileira que tem vivido muito deitada em berço esplêndido. Está na hora da gente acordar. Acorda, povo de Deus, não é? Então, vamos lá. Quem viu a minha chamada no Face e também nos dois grupos que eu tenho compartilhado, fazendo as chamadas para as nossas lives, hoje o nosso episódio de Jericó, esse terceiro, é o episódio Cegueira versus Vista. Você já se ligou. Cegueira versus Vista. Você já sabe até de que episódio vamos falar, né? Vamos orar, pedindo ao Senhor para que Ele nos dê o privilégio. Isso é um privilégio, irmãos. Ter o Espírito Santo de Deus iluminando a sua palavra para nós, isso é um privilégio. Ninguém fique achando pesado ter que ler a palavra. Ninguém ache que está perdendo tempo ouvindo a palavra de Deus. Não, é um privilégio o Espírito Santo, o autor da Bíblia, iluminar as nossas mentes e os nossos corações para compreender a palavra. Sem colocar dificuldades, ele traz a compreensão para cada um da maneira simples que é o Evangelho. Então, louve ao Senhor, agradeça ao Espírito Santo de Deus, porque Ele habita em você, Ele habita em mim, Ele habita na igreja, e é Ele que orienta a igreja, é Ele que dá esclarecimento à igreja, Ele que instrui a igreja, e instrui a sua vida, instrui a vida de cada um de nós. Então, tenha isso como um privilégio, ter a palavra de Deus, ter liberdade para ter a palavra de Deus, né? A irmã Filomena está dizendo que está aproveitando o tempo com mais leitura bíblica e mais oração, que bênção. Amém, glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, louve ao Senhor. Nunca pense que é pesado demais a leitura da palavra de Deus. É ela que nos instrui, é ela que nos ensina o caminho que a gente deve andar, é ela que traz santidade, é ela que nos coloca diante da posição que Deus quer. Deus disse, sede santos porque eu sou santo. E Jesus, na oração sacerdotal, ele ora pedindo que o Senhor nos santifique na verdade, e ele vai dizer, a tua palavra é a verdade. Jesus aqui diz o que é a verdade quando Nicodemos perguntou a Jesus o que é a verdade, e ele não esperou Jesus responder, mas Jesus disse para a igreja, a verdade é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o próprio Jesus, a palavra que se fez carne. Então, quando você olhar para a palavra, lembra que você está lendo a palavra da palavra. A palavra da palavra. Só Jesus mesmo é que pode fazer isso, não é? Antônio Marcos, missionário Antônio Marcos, de Pedro Laurentino. Meu irmão, que alegria, Deus lhe abençoe. Está também aprendendo muito, que Deus abençoe. Então vamos orar e depois então nós iremos para o nosso terceiro episódio. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse dia, esta noite em que nós estamos juntos agora para compartilhar a tua palavra, para receber esta palavra, para que ela nos santifique, para que ela nos coloque na posição que o Senhor deseja que nós estejamos, que essa palavra venha trazer para nós repreensão, que ela venha trazer para nós correção, que ela venha trazer para nós, ó Deus,
refrigério, que ela venha trazer para nós esperança, que essa palavra venha trazer para nós cura, que essa palavra venha trazer libertação, que essa palavra, Senhor, ela faça em nós aquilo que lhe apraz. Dá-nos o entendimento nesse momento. Abre, Senhor Deus, a condição de todos, que nessa hora, nesse momento, nada venha atrapalhar, nada venha, ó Deus, na nossa mente que tire de nós o ouvido, que tire de nós a compreensão do que o Senhor vai dizer. Tenha misericórdia desse que fala com o Senhor e me abençoando naquilo que eu não consegui falar, que o Senhor fale. E aquilo que eu estiver falando, que venha de Ti também, que o Senhor faça com que a autoridade da palavra se manifeste nesse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ok? Então vamos lá? Cegueira e vista. Então nós vamos encontrar este acontecimento quando Jesus estava passando por Jericó e o texto ele é relatado, esse episódio é relatado pelos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e talvez tudo indica, pelo menos na Bíblia, nos evangelhos, não sabemos se foi a única vez que Jesus esteve em Jericó, mas foi a única visita registrada de Jesus na cidade de Jericó. Pode ser que Jesus tenha passado outras vezes, a gente não sabe, mas a única que ficou registrada na palavra é esta que nós vamos ver hoje. E lendo os relatos de Marcos e Lucas, depois você pode ler os três relatos em Mateus, Marcos e Lucas. Você quiser anotar, o relato de Mateus está no capítulo 20, nos versos 29 a 34, você pode anotar aí. O de Marcos está no capítulo 10, versos 46 a 52, e o de Lucas está no capítulo 18, versos 35 a 43. Lendo os relatos de Marcos e Lucas, você vai observar que eles vão mencionar apenas um cego. Diferente do relato de Mateus. Mateus fala de 2 cegos que foram curados por Jesus. Observa também que Lucas, ele diz que o encontro aconteceu quando Jesus se aproxima de Jericó. Está lá no verso 35. Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho. Então ele vai citar um cego. Em Marcos, como em Mateus, a informação é quando Jesus saía de Jericó. Marcos 10, 46, por exemplo, diz quando ele saía de Jericó. E Marcos é o único que cita o nome deste cego. E o nome dele é Bartimeu. E diz ele, o cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Então, Mateus e Marcos falam que Jesus estava saindo de Jericó. Lucas diz que Jesus estava entrando em Jericó. Para mim isso não importa se Jesus estava entrando ou estava saindo de Jericó. O que me importa é o que Jesus vai fazer, o que vai acontecer. O que me importa é o que o texto está me ensinando. Mas os estudiosos, eles explicam por que de um dizendo que Jesus estava entrando, outro dizendo que Jesus estava saindo. É porque na época de Jesus existiam as duas Jericós. Tinha a Jericó do Velho Testamento e tinha a Jericó dos tempos de Jesus. Então, quando um diz que ele estava saindo de Jericó, pode estar se referindo à Cidade Velha. Ele estava saindo da Cidade Velha para a Cidade Nova de Jericó, dos tempos de Jesus. Aquele que diz que ele estava saindo
entrando em Jericó, no sentido de que Jesus tinha saído da Jericó antiga e estava entrando em Jericó nova. Então, é uma questão de posicionamento, de como eles estavam vendo. Mas isso não traz nenhuma influência e não tira nenhuma autoridade de nenhum dos textos, não é? Alguns dizem que Lucas e Marcos só citaram um cego porque eles citaram o cego que foi o interlocutor. Eles entendem que um deles é que falou com Jesus. Então, Lucas então diz que quem fala com Jesus é Bartimeu. Outra coisa a se observar, que eu já disse, né? Então eu já disse porque Mateus cita 2 cegos e Lucas 1 cego. Também isso não faz nenhuma diferença e não desqualifica nenhum texto aqui, tanto de Mateus, Marcos e Lucas. Alguns estudiosos críticos da narração afirmam que Marcos e Lucas se concentraram somente em um, como eu já falei, que passou a ser o interlocutor, talvez o mais falante, né? E ele é identificado então pelo nome de Bartimeu, como o Marcos nos informa. Bartimeu é um nome aramaico, e cujo o prefixo aramaico bar significa filho. Então, Bartimeu, filho de Timeu. E eu escolhi compartilhar com vocês esse terceiro episódio de Jericó pelo relato de Lucas, dado ter sido ele médico e relatando uma cura sem a participação da medicina. Então, por isso que eu escolhi meditar e compartilhar com vocês o relato de Lucas. Lucas 18, sua Bíblia aberta, e nós vamos ler a partir do verso 35. Aconteceu que, ao aproximar-se de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Recupere a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Um relato perfeito aqui do médico Lucas, pela pena deste grande historiador. Lembrando que ele escreveu o Evangelho de Lucas e também escreveu Atos dos Apóstolos. Porque esse relato está perfeito, escrito por um médico. Porque o doutor Lucas, ele não escondeu o fato de que a cegueira não foi uma cegueira de nascença. Esse rapaz ficou cego, ou por uma enfermidade que ele teve e a medicina não teve como curá-lo, ou esse rapaz ficou cego por algum acidente que o levou à cegueira. De modo que, nas duas situações, ele deve ter procurado, eu vou chamar aqui, deve ter procurado o SUS da época, nessas duas condições, e acabou perdendo a visão. Lucas não esconde isso, porque quando ele relata a resposta da pergunta que Jesus fez ao cego,
Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? O que o cego disse? Eu quero ver. Foi isso? Não. O cego disse: eu quero voltar a ver. Então é sinal de que ele enxergava, ele via. E Lucas não escondeu isso. Ele colocou isto no relato. Naquela época, quem portava deficiências físicas que impedia o trabalho, quem portava uma condição física que impedia ser uma pessoa normal no meio da sociedade, não sendo de família com condições, ou talvez um órfão, ficava à margem da sociedade e tinha que esmolar. Ele tinha que ficar pedindo esmola. Mas existem várias, eu vou dizer que lendas sobre o porquê esse rapaz ficou cego. E uma das lendas que eu encontrei conta que esse rapaz era filho de um soldado judeu que foi pego pelos romanos e foi morto, foi executado pelos soldados romanos. Mas antes de executar o pai, eles infligiram outro castigo para que o pai visse, vazando os 2 olhos do seu filho. Então, isso é uma lenda. A gente não tem nenhuma informação disso, nem dos historiadores da época. Por ser uma cidade bela e importante na época, era comum os mendigos estarem ali, e geralmente entre a Jericó Velha e a Jericó Nova, porque era a passagem ali obrigatória. Então era uma passagem obrigatória quando Bartimeu então procura ficar ali naquele lugar. Então, quando ele ouve o tropel, o barulho de muita gente andando, ele perguntou e quis saber o que estava acontecendo. Então foi um barulho fora do normal, que chamou a atenção dele, e ele pergunta o que estava acontecendo. E eles informam para ele que era Jesus, o Nazareno, que estava passando pela cidade. Interessante é que havia com o cego o conhecimento de quem era Jesus, de quem era o Jesus Nazareno que eles disseram. Olha que ele não clama: ei, Jesus Nazareno, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Mas ele declara o que ele sabia sobre quem é Jesus. E ele vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ainda que para os religiosos da época, os religiosos judeus, Jesus fosse apenas um homem de Nazaré, de uma região que eles acreditavam que não acontecia nada, nenhuma coisa boa de lá, embora para eles Jesus fosse apenas o Jesus de Nazaré. O cego declara o que Jesus era para ele: filho de Davi. O que significa essa expressão, filho de Davi? A expressão filho de Davi, na palavra de Deus, é a mesma que o Messias, é a mesma expressão que o ungido, é a mesma expressão de que o prometido. Então, filho de Davi era um título para o Messias. E ele reconhece Jesus e ele clama pelo Messias. Ele não clama para o Jesus Nazareno, ele clama para Jesus, filho de Davi, reconhecendo o ungido de Deus, reconhecendo ser Jesus o enviado de Deus. Grita por compaixão. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Grita por compaixão, porque ele sabia que o Messias dispensava compaixão e graça. Então, ele faz esse grito. E nesse mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 4, você pode olhar lá,
há uma declaração messiânica feita pela própria boca de Jesus. Ao ler o profeta Isaías, no capítulo 4, ele estava na sinagoga da cidade de Nazaré, ele levanta e é-lhe dado o livro para ler, e ele então abre e começa a ler o seguinte, no capítulo 4 de Lucas: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Olha aqui a prerrogativa do Messias. Pelo que me ungiu, eu sou o ungido, eu sou o Messias, pelo que me ungiu, para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Diz o relato ali de Lucas, no capítulo 4, que Jesus devolve o livro e ele complementa dizendo: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ele veio para trazer a libertação da vista aos cegos. O que chamou a atenção de Jesus não foi o grito daquele homem por simplesmente gritar. Eu creio que por onde Jesus passava, as pessoas gritavam. As pessoas queriam receber dele alguma coisa. Mas o que chamou a atenção de Jesus, penso eu, o que chamou a atenção de Jesus foi um grito diferente de todos os outros. Não foi um grito comum, foi um grito diferente. Ele não gritou pelo Jesus, o Nazareno, isso chamou a atenção de Jesus. Mas sim, Jesus, filho de Davi. Ele declarou isso, o que a maioria rejeitava de Jesus, o Filho de Deus. Diz o texto que os que iam na frente tentaram fechar a boca desse homem. Porque talvez disseram, esse homem além de cego, é maluco. Porque está passando aqui é o Jesus de Nazaré, ele está gritando, filho de Davi. Esse não é o Messias que nós estamos esperando. Esse é um homem de Nazaré que vem falando, que vem chamando a atenção das pessoas, mas cala a boca, fique quieto. E diz o texto que ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus então escuta aquele grito diferente. E ele para e manda chamar aquele que estava gritando por compaixão. E ele vai dialogar com este cego. E ele dá a oportunidade para que o cego se expressasse, perguntando: o que você quer? O que queres que te faça? O que você quer? Creio que nesta pergunta, Jesus também estava dizendo: você está certo, eu sou o filho de Davi. Você está certo, eu sou o Messias. Você está certo, Bartimeu, eu sou o ungido, eu sou o enviado. O que você quer? Fala e eu farei. O que você quer? Senhor, ele responde, que eu torne a ver. Recupera a tua vista. E diz o texto que ele tornou a ver. Pela declaração final de Jesus, nós vamos também descobrir que a cura foi dupla. Agora, preste bem atenção nisso. A cura foi dupla. Houve também cura da cegueira espiritual. Jesus vai dizer: a tua fé te salvou. Mas muito mais do que a cura física que aconteceu. Jesus está se relacionando a fé dele no filho de Davi. Jesus está relacionando na declaração que ele havia feito, no reconhecimento de quem é Jesus. Antes de receber de Jesus, ele declarou, antes de dizer para Jesus, ele declarou quem é Jesus. Antes de Jesus conversar com ele, ele declarou quem é Jesus. E é nisto que Jesus então vai dizer: a tua fé te salvou. É nisso que Jesus traz
para ele, leva a ele também a visão espiritual. Porque a fé dele estava alicerçada no que Jesus é. E não no que Jesus podia fazer por ele naquele momento. Ele não esperou Jesus curar para declarar Jesus filho de Davi. Ele declarou antes, Jesus filho de Davi. Deus, olhe para mim e tenha compaixão de mim. Que fé! A fé na declaração, Jesus filho de Davi. Antes de ter a cura, ele reconheceu o que Jesus é. Você tem reconhecido o que Jesus é? Pense sobre isso. Ou você tem sido como aquela turma do capítulo 6 de João, que Jesus disse, vocês andam atrás de mim porque eu dou pão para vocês, eu curo vocês, mas vocês não estão interessados em mim, vocês não me aceitam, vocês não me querem. E eu quero dizer para vocês que eu sou o pão vivo que desceu do céu, mas esse pão vocês não querem. Quando o eunuco, ao ser evangelizado por Filipe, vocês lembram desse acontecimento? Está registrado lá pelo médico Lucas também, no livro dos Atos dos Apóstolos. Quando o eunuco, a ser evangelizado por Filipe, quis ser batizado, ele viu água suficiente para ser batizado e disse, eis aí a água, o que me impede de ser batizado? E Filipe disse, é lícito, se crês de todo o coração. E olha a declaração do eunuco. O eunuco declarou a sua fé dizendo, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus é o Messias. Eu creio que Jesus é o Filho de Davi, prometido. Eu creio que Jesus é o enviado. Ele fez a mesma declaração de fé que o cego Bartimeu fez lá na beira do caminho. Eu creio, se tu crês, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A mesma declaração feita pelo cego, Jesus, filho de Davi. Ele tornou-se um seguidor de Jesus. Aí, para confirmar que ele tinha sido também recebido a cura espiritual, ele passou a ser seguidor do Senhor Jesus. Diz o texto, e seguia-o glorificando a Deus. Então foi isso que aconteceu nesse terceiro episódio. Agora, quais são as lições desse terceiro episódio? Primeira lição, antes de ser abençoado, reconheça quem é o abençoador. Antes de ser abençoado, o cego proclamou o que Jesus é. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus é para você o Filho de Deus, Jesus é para você o Messias, Jesus é para você o ungido, Jesus é para você aquele que o Espírito foi sobre ele e o ungiu para proclamar a libertação aos cativos, para dar vista aos cegos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus é? Ou você tem procurado um relacionamento com Jesus só na base aquilo que ele pode dar? Aprenda aqui, eu também estou aprendendo, de que a primeira lição é que nós temos que reconhecer que Jesus é. E quando nós reconhecemos que Jesus é, ele sempre vai nos perguntar, o que queres que eu te faça? Segunda lição que nós aprendemos aqui, nós fomos colocados fora do Éden em Adão. Então, em Adão, nós ficamos cegos. Se Adão não tivesse pecado, nós nasceríamos com a visão espiritual. Em Adão, nós ficamos cegos. Então, foi uma cegueira adquirida pela desobediência. Foi o acidente provocado por Adão. E nós ficamos cegos em Adão. E nós passamos a ser mendigos à beira do caminho. E nós precisamos de cura. E quem pode nos curar é somente Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Filho de Davi.
Eu sei que muitos que estão me assistindo já recuperaram a visão. Glória a Deus. Aleluia. E já recuperaram essa visão que tinha Adão antes de pecar, antes de ter cometido aquele grande desastre lá no Jardim do Éden. E Jesus veio recuperar a visão sua. Se você ainda é um cego espiritual, Jesus veio recuperar a sua visão. Basta que você o receba e creia nele como o Filho de Deus, o Salvador, o ungido, o enviado, o libertador. Você pode experimentar isso. Então, nossa visão espiritual é um milagre que vai muito além de qualquer cura física. Muito além. Devemos temer e querer ser, sim, curados da cegueira espiritual, que obscurece o nosso entendimento do Evangelho, tira do homem o entendimento de quem realmente é Jesus. Se você ainda está na cegueira espiritual, Jesus está te perguntando: o que você quer que eu faça? E diga a Ele: eu quero que o Senhor me cure da minha visão, da minha cegueira espiritual. A terceira lição: não se intimide. Muitos podem estar tentando abafar o seu grito, como haviam pessoas ali querendo abafar o grito daquele cego Bartimeu. Não permita que o seu grito seja abafado, que o teu clamor por compaixão dirigido a Jesus seja abafado. Pode ser pessoas da família que estão abafando o seu clamor, pode ser seus amigos do trabalho, seus companheiros do trabalho, seus amigos do seu ciclo de lazer. Pode ser que a sua religião está abafando o seu grito. E a cada impedimento, a cada tentativa de abortar o seu grito, faça como o cego Bartimeu, grite ainda mais. Não tenha medo. Só Jesus, o filho de Davi, é suficientemente poderoso para lhe restituir a visão espiritual. Não tenha medo nem da sua religião, nem do berço religioso que você nasceu. Clame. Há um texto em Lucas 12:5 que serve para encorajar você. Não temais os que matam o corpo, aqueles que querem abafar o seu grito. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Teme ao Senhor e olhe para Jesus e reconheça quem é Jesus. E grite, porque Ele vai libertar você. A quarta lição de hoje: precisamos saber exatamente o que queremos. Aquele cego, ele era o quê? Um esmolante. Ele era um mendigo que vivia de esmolas. Quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Talvez hoje, nesse mundo capitalista que nós vivemos, talvez um cego desses por aí ia dizer: eu quero que o Senhor me dê uma quantidade suficiente de dinheiro que eu não preciso mais ficar aqui na beira do caminho para mendigar. O que você quer que Jesus faça na sua vida? Você tem que ser claro, objetivo, exatamente o que você quer. E você pode dizer para o Senhor: eu quero ver, quero voltar a ver. Aquele cego sabia exatamente o que ele queria. Ele disse: eu quero tornar a ver. Restitui a minha visão. E diante do filho de Davi, Bartimeu não hesitou naquilo que ele queria. Estava diante dele o Filho de Deus e ele disse: eu quero voltar a ver. O que você quer que Jesus faça na sua vida? Peça a Ele para você ver, peça a Ele para você enxergar. E a quinta e última lição: Jesus, ao tirar a sua cegueira,
Ele quer que você o siga. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Ele disse bem claro: eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Imediatamente, Jesus cura o cego e ele imediatamente também, ele tornou a ver e passou a seguir Jesus. É isso. Essas são as lições desse grande acontecimento na cidade de Jericó, o nosso terceiro episódio. Que o Senhor abençoe você. Que essa palavra enriqueça a sua vida espiritual e que essa palavra esteja despertando aqueles que ainda estão cegos espiritualmente e que precisam clamar a Jesus, porque Ele é suficientemente poderoso para curar a sua cegueira espiritual. Que é essa que é a cegueira que pode levar você para um destino que você não quer. E Ele veio para curar essa cegueira. Que Deus abençoe, que Deus guarde a todos. Eu vou colocar aqui uma canção que tem a ver com o que nós acabamos de ler. E eu quero então que todos ouçam essa canção. Vamos relembrar uma canção que eu sei que Deus pode fazer um grande milagre nessa tarde aqui. Com toda essa alegria que nós estamos sentindo, o Senhor está trabalhando nesse lugar, porque nós oramos para isso. Então vamos cantar assim comigo. Numa cidade chamada Jericó, anunciar que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado, solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouviu que por ali ia passar, ele está aqui nessa tarde, um homem tudo podia resolver. Então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: naquele instante, a multidão vendo parar, diziam ele não pode te ouvir, não podes alcançar o mestre, não adianta insistir, pois está longe, ele não vai te ouvir.
Assim, clame vocês. Jesus, filho de... Aleluia. Deus está agora nas tuas lágrimas nessa tarde. Jesus, filho de... Atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão. Jesus, filho de Davi. É isso. Que o Senhor abençoe e guarde todos vocês. Tenham uma noite abençoada. Amanhã, se o Senhor permitir, nós estaremos aqui às 19h30 com mais um episódio de Jericó. Que Deus abençoe, que Deus guarde todos vocês. Fiquem na paz do Senhor. Um beijo no coração de todos.